A minha definição de livre-arbítrio é assunto complicado. É complicado porque eu li no dicionário que traz assim: faculdade que o homem tem de escolher ou decidir conforme sua própria vontade, sem que haja condicionamento ou qualquer interferência nessa escolha. Entendeu? Não? Então, um exemplo pode ajudar. Você está em um dia muito frio, onde o vento gelado está te atingindo. Então você decide colocar um casaco de frio. Mas, será que você exerceu o livre-arbítrio? Essa vontade de colocar o casaco não foi condicionada pelo vento gelado externamente em sua pele? E também não houve condicionamento da razão que te empurrou a colocar o casaco, pois seria bom colocá-lo para não ficar doente? Não houve um condicionamento frio que interferiu nessa decisão de colocar o casaco? Claro que sim. Então, nessa linha, tudo é condicionado por algo. Comer é a fome, dormir é o sono, trabalhar é necessidade, rir ou chorar são emoções e etc. Tecnicamente, a volição, poder de escolher livremente, atividade consciente que visa a um determinado fim, manifestada por intenção e decisão, nunca é livre. Sempre há um condicionante em nossas ações. É nessa linha que os teólogos dizem que o homem não consegue decidir por não pecar, por causa do condicionante do pecado. Ele, o pecado, interfere totalmente na decisão do homem e, por isso, a decisão não é livre. Por isso, quero falar um pouquinho sobre o segundo assunto, a palavra de Deus. Um texto que guardo comigo é Hebreus 4:12, que diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse versículo joga muita luz sobre esse assunto complicado, porque por mais fundo que o pecado penetrou na vida do homem, interferindo em suas decisões, ele, de modo simples, nos diz: porque a palavra de Deus é viva. Se o pecado matou a decisão, a palavra dá vida. Mesmo que o homem esteja morto no pecado, ele recebe vida ao ouvi-la de coração. Mesmo o homem morto espiritualmente e entregue às suas vontades carnais condicionadas pelo pecado, pode ser remediado. No mundo há uma frase: há remédio para tudo, menos para a morte. Porém, a palavra de Deus é vida. O único remédio para um morto é vida. E eficaz. Se o pecado deixou o homem inútil, a palavra restaura. Quer dizer que a palavra de Deus produz o efeito desejado se recebida no coração. É eficaz porque é capaz de persuadir, convencer. É incontestável. O resultado eficaz não se discute, é duradouro, produtivo. Sei que aqui alguns podem pensar assim, mas tem gente que ouve a palavra de Deus e não se convence. Porém, mesmo nesse caso, ela foi eficiente, pois a palavra de Deus diz que se ela não salva, então condena o ouvinte que a desprezou. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Se o pecado interfere, a palavra separa. Não importa o quanto o pecado interfere ou foi fundo no homem, pois a palavra de Deus foi mais fundo ainda. Se a alma puxar para um lado e o espírito para o outro, então a palavra de Deus consegue se colocar neste meio. Ela é capaz de julgar, ou seja, ela tem a habilidade de julgar entre esses dois, deixando o homem livre para decidir. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se o pecado engana, a palavra clareia. Mesmo os motivos mais obscuros do consciente são trazidos à luz pela palavra de Deus. O ato de pensar, a consideração, a meditação ou o entendimento são expostos diante de simples testemunhos bíblicos. O último assunto, o coração, não é o órgão que bate em nosso peito. Na Bíblia, denota o centro de toda atividade física e espiritual. O coração é a fonte, o lugar dos pensamentos, paixões, vontades, desejos, apetites, propósitos, entendimentos, inteligência e emoções. Alguns trazem como mente, e é nessa mente onde o pecado interfere, mas também é na mente onde atua a poderosa palavra de Deus.
Por essas razões, penso que o homem pode decidir de modo livre no coração ao ser confrontado por ela, pois ela trata todas as interferências do pecado. Só assim entendo este versículo, Romanos 6,17. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Finalizando, vamos parafrasear um versículo que sei que você conhece. Abre aspas, Romanos 5,20 parafraseado. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou, condicionou, interferiu o pecado, superabundou, condicionou excessivamente, abundou além da medida, transbordou a graça.